Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui a este webinar promovido pelo Bichara Advogados. E hoje nós vamos debater, nós nos propomos a debater os principais impactos da pandemia do Covid-19 no cenário jurídico brasileiro e americano. Para isso, nós temos panelistas da mais alta estirpe. Nós temos o Dr. Aloysio Mendes, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito, na verdade, pela Johann Wolfgang Goethe Universität, na Alemanha, e pós-doutor pela Universidade de Regensburg. E é professor titular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Temos também o Dr. Charles Eskridge, que é juiz federal no Southern District of Texas, Bachelor of Science, magna cum laude from Trinity University, e tem também o seu degree de law, sua formação em direito, magna summa cum laude do Pepperdine University School of Law. Temos também conosco o Stephen Wood, meu amigo que é sócio do escritório Quinn Emanuel, especializado em litigation, né, em litígios nos Estados Unidos, e é formado pela Brigham Young University, cum laude. E também Dr. Diogo Tilfo Carneiro, sócio do Bichara Advogados, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e fez o LLM Master of Laws na Columbia Law School. Meu nome é Moroni Costa, eu sou sócio do escritório Bichara, que promove esse evento. Faço também aqui o disclaimer a pedido do Dr. Charles Eskridge, que ele não, pelo requerimento das leis americanas, ele não tem agora, sob seus cuidados, nenhum caso, não está ouvindo nenhum caso do Quinn Emanuel, para que ele possa participar também deste evento. Nós temos, como vocês todos podem ver, um evento muito bom e que todos vamos poder participar, vocês, e o maior agradecimento que eu faço é a audiência que nós temos. Eu vi na nossa lista de convidados, nossa lista de inscritos, presenças ilustres aqui. Eu não teria como reconhecê-los todos, mas eu espero a participação por meio do chat, por meio de perguntas que possam ser enviadas, nós as faremos aqui. A ideia é termos um bate-papo a respeito dos desafios, né, do sistema jurídico brasileiro e americano, trocar experiências, eventualmente, do que pode ser feito, do que tem sido feito, para que nós possamos aprender com tudo isso. Tá bom? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, Stephen. Como os escritórios americanos têm funcionado nesse período de Covid? Eles estão trabalhando presencialmente, home office? Como é que tem sido a prática do direito? Você está mudo, Stephen. Eu acho que depende no lugar, Moroni, e também o tipo de trabalho. Certos tipos de trabalho foram muito impactados. Por exemplo, trabalho de aquisições foram parados, mas o trabalho de falências aumentou. Nosso trabalho em disputas estão forte nesse momento. A gente tive um pouco de uma parada, mas agora a gente achamos que a gente vai ser muito ocupados para o resto do ano. E no início do COVID-19, todo mundo estava trabalhando em casa. Mas uma coisa muito interessante é que os advogados estavam trabalhando em casa voluntariamente. Os advogados nunca foram proibidos de trabalhar no escritório, porque em todas as ordens do governo, eles reconheceram que o trabalho dos advogados foi essencial. E para nós isso foi uma coisa muito engraçada, porque o povo geralmente não pensa que o trabalho de advogados é essencial. Mas, finalmente, nesse COVID-19 pandemia, eles reconheceram isso.
agora, se você está trabalhando em casa ou trabalhando no escritório, depende muito do lugar. Se você é um advogado em Nova York, com certeza você está trabalhando em casa. Todos os escritórios ainda estão fechados. Mas em outros lugares, as coisas estão começando a abrir. Aqui você pode ver que eu estou em meu escritório aqui em Salt Lake e as coisas estão abrindo aqui. Então, devagarzinho, eu acho que as pessoas que estão praticando com a advocacia e também todas as outras empresas vão abrir. Obrigado, Stephen. Eu acho que é interessante essa comparação e você falar das diferenças dos vários lugares nos Estados Unidos, porque a melhor comparação que nós temos com um país continental são os Estados Unidos e o Brasil. Não podemos, talvez, comparar tanto a nossa situação aqui com a situação dos países europeus, são muito menores e população menor também, né? Então, essas diferenças são muito interessantes e acho que a gente pode aprender junto com isso. Gostaria de fazer uma pergunta para o Diogo. Diogo, o Bichário Advogados adotou o home office desde, né, do início da pandemia. Qual que é a sua percepção do trabalho? Quais são os aspectos que você considera positivos, negativos? O que tem impactado na prática, no dia a dia? Obrigado, Morano. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. Realmente, a gente adotou o home office e eu acho que foi algo que funcionou muito bem, né? Para surpresa de todo mundo, funcionou realmente muito bem. A gente teve primeiro um ponto que eu acho que o doutor Luiz pode comentar depois, mas que a gente teve uma facilidade que o judiciário brasileiro se informatizou no passado, né? Hoje em dia o processo é todo eletrônico, né? Então isso ajudou bastante. Eu fazia semana passada um webinar com um colega do México e outro da Argentina que contavam que lá os processos são físicos ainda. Então você não podia entrar com nenhuma ação nova porque você não tinha nenhum protocolar. O judiciário estava efetivamente fechado, né? Então esse aparelhamento do judiciário ajudou a gente a manter uma rotina. Então eu concordo com o Stephen quando diz que algumas áreas tiveram um boom de trabalhos, outras nem tanto, né? Estava na capa do Valor Econômico dizendo que em mês de maio foi um mês com recorde de recuperação judicial e pedidos de falência, né? Então, de fato, a gente tem áreas um pouco mais cheias, um pouco mais bombando agora, e áreas um pouco menos. Mas, como um todo, o home office funcionou bastante, né? A gente até discutia hoje mais cedo uma reunião de sócios do escritório de um plano de reabertura do escritório, né? E a conclusão, assim, geral, é que a gente não tem muita pressa. Porque o home office, claro, tem as suas dificuldades, tem pessoas que têm uma dificuldade maior de render no período de home office, né? Você tem uma dificuldade de contratação, de integrar pessoas no time no home office, mas ele está funcionando super bem. Então, a conclusão é que o nosso plano de reabertura não tem pressa. Vai ser um plano devagar, vai ser um plano a ser feito por etapas, né? E sem de maneira nenhuma, tentar voltar rápido ao trabalho, né? O trabalho continua rendendo bem e espero que essa realidade continue por mais tempo também. Obrigado, Diogo. Você já falou a respeito do doutor Aloysio, e eu então pergunto a ele, né, em que pese a quantidade de tribunais e de sistemas que nós temos no Brasil, e eu sei que o senhor é um estudioso, né, Vossa Excelência é um estudioso do sistema jurídico e do processo, enfim. Como é que os tribunais estão funcionando durante a pandemia? Ou seja, o público, os despachos, as audiências, os julgamentos, tem havido atendimento presencial? Como é que as urgências têm sido tratadas, né? As audiências, como é que elas têm acontecido? Se Vossa Excelência puder dar um panorama a respeito dessas questões para a gente, das diferenças, né, das sessões de julgamento virtuais e as sessões telepresenciais. O senhor está no mudo. Boa tarde a todos. Então, é um prazer, uma honra estar aqui participando com tão renomados e diletos participantes aqui, e nessa interação Brasil com os Estados Unidos, que para nós é muito importante. Nós sempre procuramos focar em países que têm
bom sistema judicial, um bom sistema jurídico. Os Estados Unidos são sempre um referencial para nós brasileiros, especialmente no momento atual, que eu vou falar depois um pouquinho sobre as transformações no direito processual que a gente vem procurando fortalecer, principalmente um sistema de precedente. Mas, em relação à pandemia, é importante notar que no Brasil nós temos hoje um órgão que é o Conselho Nacional de Justiça. E esse Conselho Nacional de Justiça ele tem o caráter exatamente de procurar uniformizar, digamos, o tratamento das questões relacionadas ao Poder Judiciário em todo o Brasil. E o Conselho Nacional de Justiça começou a atuar, então, por isso eu posso separar a resposta em 3 momentos. Logo no meio de março, mais precisamente no dia 13, se baixou, digamos, o primeiro ato do Conselho Nacional de Justiça. Era um ato ainda com medidas de precaução em relação a medidas de higiene, de evitar o isolamento e estabelecer um certo atendimento ainda presencial. Logo depois, uma semana depois, o CNJ já edita uma nova resolução e aí já estabelecendo essa possibilidade, digamos, do atendimento remoto, né? Procurando fazer com que o Poder Judiciário continuasse funcionando, mas até se preocupando inicialmente mais com o atendimento das medidas de urgência. Mas logo depois ele procurou também esclarecer que o atendimento deveria ser feito preferencialmente, prioritariamente, de forma remota, ou seja, e isso que o doutor Diogo colocou é muito importante, o Poder Judiciário ele praticamente se informatizou em todo o Brasil e nós temos hoje a maioria dos processos como processos eletrônicos, com autos eletrônicos. Então, eles podem ser acessados de qualquer lugar. Eu, por exemplo, costumo proferir decisões no meu celular, ou no meu tablet, no meu computador, e os advogados também podem efetuar a consulta das peças processuais, podem peticionar tudo eletronicamente. E aí nós começamos a fazer também audiências, sessões de julgamento no tribunal de forma eletrônica e até mesmo também o atendimento aos advogados. Então, os advogados poderiam também remotamente estabelecer uma conversa sobre os seus casos com os juízes. Explicando um pouquinho, já um terceiro momento, que foi editado agora recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, uma resolução prevendo que, a partir exatamente da metade de junho, já há uma orientação para os tribunais que queiram e possam retornar a uma atividade presencial. Então, o CNJ não está determinando isso, ele está estabelecendo que cada tribunal, nós temos 27 estados, né? 27 tribunais de justiça e 5 tribunais que são os circuitos, né? Os tribunais regionais federais, além dos tribunais regionais do trabalho, eleitorais, etc. Então, cada tribunal vai fazer a análise e um plano de retomada se achar conveniente. Então, esse plano pode se iniciar na metade de junho, como pode se iniciar em julho ou mesmo em agosto, levando em consideração as condições locais, me parece como o Stephen também colocou nos Estados Unidos. E, por fim, explicando só nos tribunais as sessões virtuais e as sessões por videoconferência. Nós tínhamos já uma metodologia de sessões virtuais que era mais para processos mais simples, que eram julgados ao longo de uma semana, mas sem sustentação oral pelos advogados, e cada membro, cada desembargador, cada juiz do Tribunal de Apelação ou do Tribunal Superior colocava o seu voto ao longo de uma semana. Esse sistema, como eu disse, que é um sistema previsto para os tribunais superiores e para os tribunais de apelação, estava funcionando. A inovação é que começamos a ter também o chamado julgamento por videoconferência. Então, este em tempo real. O primeiro, o julgamento virtual, era assíncrono, ou seja, cada magistrado ia lá, lia as peças, colocava o seu voto. Realmente,
é um sistema aquém desse novo sistema por videoconferência, em que é em tempo real, por isso é considerado até um julgamento presencial ou telepresencial, em que há a possibilidade da sustentação oral pelos advogados e participação ao longo de toda a sessão de julgamento. Obrigado, Excelência, pelas considerações. Né? Um sistema complexo como o Brasil e um sistema complexo também americano. Né? Vou fazer algumas perguntas, vou fazê-las primeiro em português para a plateia e também depois em inglês para o Dr. Charles Eskridge. Vou perguntar ao Dr. Charles Eskridge como é que as cortes federais americanas têm funcionado durante essa pandemia, se o tribunal dele está aberto, como é que os assessores, o staff dele está trabalhando lá, né? Se houve mudanças nas audiências e também durante os julgamentos, se os prazos processuais foram suspensos lá, como é que as audiências têm sido conduzidas, e no caso de julgamentos criminais, né, de casos penais, como é que tem sido dado, protegido o direito a um julgamento célere no tribunal. Your Honor, thank you very much. And I have a few questions for you, and also Catherine, your clerk, may assist you as you wish. E também digo que o juiz Eskridge está acompanhado de Catherine Hutchins, que é a assessora dele e tem ajudado na condução desses casos. Your Honor, how are U.S. federal courts functioning during the pandemic? Is your courthouse open? Are clerks and staff coming into the courthouse? Were there any changes in the hearings and trial sessions? Have deadlines been suspended? Well, how have you managed criminal cases and the right to speedy trial in your courtroom? I know there are many questions. Feel free to touch any of them as you wish. We cannot hear you, Your Honor. We cannot hear you, Your Honor. Moroni, o juiz ele não pode ouvir e tem um problema fora do sistema, então eu estou no telefone com ele e eu vou traduzir a resposta dele para os participantes, para que eles possam ouvir. Tudo bem? Ok, obrigado, Stephen. Okay, so he asked you, Charles, how is the federal court functioning? Is your courthouse? Oh, we have audio now. Charles. Can you hear us? I can hear. Okay, great. We can hear you. Good, I can hear you now. Excellent. Thank you. And I haven't been able to say thank you to the audience yet for allowing us to participate. We're very happy to be here with our colleagues in Brazil. Thank you, Your Honor. I'll make this question again. Actually, there are many questions, and you feel free to answer them or to refer them to your clerk, Mrs. Hutchins. And how are federal courts functioning during the pandemic? Is your courthouse open? Are the clerks and staff coming into the courthouse? Were there any changes in the hearings and trial sessions or deadlines? Have them been suspended? Have they been suspended? How are hearings being conducted? And about criminal cases and the right to a speedy trial in your courtroom, how are you handling that? Okay, thank you. The courthouse is now open again as of, I would say, about 10 days ago to the public. We closed the courthouse here in Houston and the other federal courthouses, it's in the Southern District of Texas, approximately after the second week in March.
and began working remotely. And a lot of the remote work and the electronic filing and things like that, it continued to proceed largely as it did before. But we were not being able to, we've not been conducting live in-person hearings for quite some time. Some of the judges are now, and I can also say throughout the United States from what I'm hearing, are, as of the past really 2 weeks, on certain types of matters, starting to proceed with in-court hearings again. And a lot of that depends on how complex the case is, how many lawyers will need to be in the courtroom, how many witnesses will need to be there. As we're going forward, the judges in my district, we met yesterday, jury trials had been suspended through July 6th. We have now determined as of yesterday that we're going to continue that through to the first week of August. And we will then resume, we anticipate having the ability to accommodate jury trials. One of the things that has been of concern is obviously the safety of jurors being summoned to the courthouse to participate, because in doing so, it involves public transport, it involves not close spaces, but meeting in conference rooms where judges are selecting who the jurors are going to be, and then those 12 jurors are going to be staying together a lot. And obviously with social distancing, that is a concern. And the other concern, which is interesting that we discussed, is that everyone knows society has been closed down in an unusual way where citizens have not been able to proceed with work and earning a wage in many instances where they typically have been. And we are balancing the concern, understanding that, then asking people to come as things are coming out of lockdown, you would be able to go back to work and start earning, your employment wage, but instead now being called to jury duty. And that's an unusual burden in these circumstances. I will say for the audience, just for a point of reference, this week in the Northern District of Texas, which includes Dallas, one of the judges there is having a criminal trial this week it was to be a 2 or 3 day trial where the parties agreed and wanted to go forward just to sort of see how it worked out and could distance be safely maintained, etc. I have not heard that trial needed to come to a halt, so that I think that it did go forward well, and that we will learn a lot about how best to proceed. But it's been a lot of concern and discussion with not just the safety of court personnel and the judges, many of the judges of whom are older, but also the public coming here. And just one other observation, my understanding right now is that Brazil is in a more difficult point in time on the pandemic curve than we are here in the United States, where it seems to be lessening, flattening, and coming down. So I hope that it was very difficult here 6 weeks ago, 8 weeks ago, and very tense. And I hope that our friends and colleagues in Brazil, that it is not too hard on you now. It may be, and it is a time of great stress.
several weeks on from that, I can tell you that the feeling does start to change, and it does start to brighten, and it does start to open up. But I think it's a little tougher there now. And then last, personally, the way that this can affect us and why we all have to take it so seriously. We have our court security officers here in the Houston building, for instance, and they are the outward-facing group that deals with the public coming in. And we have 40 or 50 security officers that are on rotation. And COVID-19 was diagnosed within that group, and quite a number of them came down with it. One of them passed away, and that was in March. And that brings a whole different view on the system and what you need to do to proceed safely. And I know Quinn Emanuel lost a partner in New York, someone that I knew, and that hit me particularly hard as well. And so all of this is something that we do with, we judges need to go forward with the work that we do to dispense justice and make sure that the rule of law is observed. But it is very difficult times where it's very obvious what the consequences can be. Thank you, Honor. Moroni, uma pergunta para Catherine, por favor. Bom, você traduzir para o juiz e eu vou fazer uma pergunta para Catherine, tá? Ok, vamos ver como vamos fazer isso. Você quer fazer a pergunta em inglês e em português para ela? Pode ser, sem problema. Catherine, just a follow-up question. I would just like to know, as a member of the court staff and as a clerk of the court, what has your experience been like? I was not aware about the death of that particular security officer. That must have been very difficult. O Stephen, ele perguntou ela como assessora, qual é a experiência dela de estar próximo das pessoas nesse período, inclusive não sabia que havia falecido alguém da equipe lá de segurança do tribunal, né? Então, quer saber a experiência dela também, até do aspecto humano também. Please, Catherine. Thank you. It's a pleasure to talk to all of you today. And I think one thing that I've noticed is I started my position in November. And my last day in the office was in the middle of March. So I didn't have a lot of time to work there, but one thing that I do miss is how easy it was for everyone to collaborate, whether it's, talking to your co-clerk or going to the judge and asking questions. That's been much more difficult. So I think it's really heightened the importance of communication. So our chambers in particular, we're trying to make up for it. So we have 3 Zoom conferences during the week each morning, and we also have interns and we have Zoom conferences with them twice a week. So we still try to maintain that connection and accountability between one another, but it is definitely a different experience, and so we're working through it day by day, and all of us are looking forward to returning when it's safe, of course. How many people on this team, Catherine? So there are 2 law clerks, 2 interns, Judge Eskridge, and we have a case manager and a judicial assistant. So it's a fairly small team, but it's a great team, and we're fortunate to have each other. Thank you, Catherine. Thank you. Nós ouvimos algumas experiências, né, e até do ponto de vista humano interessantes, né, perdão, a respeito dos efeitos da Covid, né, do coronavírus e de tudo que tem acontecido. E agora no Brasil nós estamos passando talvez o que os Estados Unidos passaram há algum tempo. Então, nós podemos certamente usar essas experiências. E lá, assim como aqui, também temos algumas polêmicas em relação ao momento de abertura, né? Tensões governamentais em relação ao que deve ou não ser feito. Mas, do ponto de vista jurídico, nós temos essas experiências que têm acontecido, e eu queria fazer uma pergunta para o Diogo a respeito disso. A respeito
desse dia a dia também, que já foi descrito também pela Catherine e também pelo juiz Eskridge, especialmente nos despachos de videoconferência, Diogo. Qual que é a sua percepção a respeito dele? Você já participou de audiências ou sustentou em julgamentos telepresenciais, já tão bem descritos também pelo Dr. Aloysio? E como é que foi a sua experiência, se ela foi positiva ou não? Escreve pra gente, por favor. Claro. Na verdade, participei de tudo. Participei de debates, participei de audiências, de sustentações orais, então é um pouquinho de cada, né? E aí falar um pouco disso é um pouco falar de tecnologia, né? E eu lembro aqui, por exemplo, a ministra Nancy do STJ, ela já fazia despachos por Skype há muitos meses, há anos atrás, né? E toda vez que a gente ia despachar com a ministra, era um sentimento um pouco estranho, né? Olha que coisa esquisita, né? Fazer um despacho por Skype, né? E curioso como que aquela coisa esquisita, poucos meses depois, se transformou no normal, né? Se transformou na rotina, né? Então, assim, a gente participei de bastante. Por exemplo, eu cito aqui o caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eles desenvolveram um software deles especificamente para fazer esses despachos, essas videoconferências de uma maneira telepresencial, né? Eu acho que o Brasil tem um pouco talvez de vantagem nesse ponto tecnológico também, porque eu acho que a gente já fazia isso há muito tempo, né? Eu não faço criminal, Moroni, nem quero entrar na sua área, mas a gente já tinha... Seria muito bem-vindo. A gente já tinha muito tempo as audiências com presos, né, feitos de uma maneira telepresencial, né? Então a gente já tinha, de alguma maneira, um esboço tecnológico ali para permitir a gente fazer disso de outras maneiras. Participei também... Diga, Moroni, por favor. Eu digo como criminalista, acho que todo criminalista tem pavor a audiências virtuais. Eu não conheço um que seja a favor delas, em tempos normais, ao menos. Mas, enfim. A experiência que eu tive foi muito boa. A gente participou de era uma audiência arbitral, né? Era uma arbitragem, não era um caso judicial, mas era um caso muito relevante, né? E com várias testemunhas para serem ouvidas, né? E a gente conseguiu realizar uma audiência através do Zoom com 89 pessoas entrando, acessando o Zoom, fazendo inquirição de testemunhas durante 5 dias e fluiu de uma maneira assim inexplicavelmente bem. Foi assim realmente essencial. A gente fez um webinar na semana passada justamente discutindo as dificuldades de você fazer uma audiência telepresencial numa arbitragem. E tem diversas dificuldades, né? Porque, por exemplo, nesse caso tinha gente em Houston, tinha gente em Nova York, São Paulo, Rio. Então você tinha que, para garantir o due process, cada parte levava um representante para estar ali presente, para ter certeza que a testemunha não estava recebendo informações de ninguém e tudo mais. Então, você tem, sim, um desafio logístico, mas a tecnologia, na minha opinião, já provou que consegue atender, né? E nessa audiência, a gente mencionava, existem algumas câmeras que filmam 360 graus, de modo que você tenha certeza que a pessoa não está recebendo instrução. Então, a tecnologia já mostrou que dá conta do recado e vai continuar dando conta do recado. Então, eu acho que a experiência foi super boa e muitas dessas novidades talvez tenham vindo para ficar mesmo. Obrigado, Diogo. Eu vou fazer uma outra pergunta para o Dr. Charles Eskridge, pedir para o Stephen traduzir para a gente. E, na verdade, eu vou fazer 2 perguntas. Uma já da nossa plateia, o nosso sócio, Luiz Gustavo Bichara, que agradece a presença do Dr. Charles Eskridge também, e ele fala que não é necessariamente não é ligada, mas acho que a gente pode usar isso como informação para uma discussão aqui. Uma questão, todas as sessões do Supremo Tribunal Federal no Brasil, elas são transmitidas ao vivo. Gostaria de saber quais são as suas impressões a respeito disso. Your Honor, we have a question here from our partner, Luiz Gustavo Bichara. It's not directly related to COVID, but I think it's very important to analyze because of it involves technology and other ways of conducting cases.
all, I don't know if you're aware of that, but all judgments in our Supreme Court in Brazil are broadcast live on TV. And I would like to know what your thoughts about it. And after that, maybe are there any virtual trials in your courthouse? And what complications you see as a judge conducting a trial in this way? In opposition also to a branch trial. E também emendei a pergunta anterior do Supremo Tribunal Federal com se há julgamentos virtuais também na corte do Dr. Eskridge. I just translated that to Portuguese. And okay. Please, Your Honor. Okay, thank you. First, thank you for those questions. First, as to the live broadcast, the potential for that, and focusing it specifically on the U.S. Supreme Court, which I think is the main thrust of the question. I don't want to get crosswise with Chief Justice Roberts, but I can give my view. The Supreme Court has long been hesitant to broadcast, live on television its proceedings. It was a number of years ago now, at least 10 years, I think, where audio recordings of the hearings are made available very shortly after the fact. But it's not a sort of a live audio feed as it goes on. I clerked for Justice Byron White on the Supreme Court 30 years ago. And at that point in time, it was unique that a book came out by someone who had obtained the audio transcriptions previously that had not been made available and sort of just made the arguments in written transcription available. So times have changed. I don't foresee it going live on TV, but because arguments have been going forward at the Supreme Court, and that has been going forward not by Zoom, as I understand it, but by a teleconference. Because the courtroom is closed and there is no public access, live feeds of those arguments are being made available for the first time so that people can listen in and hear the arguments as they occur. And there is a debate, it seems to be going well, and there's a debate as to whether or not that will continue into the future after the pandemic is over. So that may change. As far as my hearings, I've been having mainly items on my criminal docket, rearraignments to take a guilty plea or to sentence persons, and not something that's of huge public interest that a lot of people would want to attend. But it's on Zoom, and people, to the extent that they're aware and want to ask to join in and watch, they've been able to. I had a hearing this morning for 2 hours, like immediately before this conference started, on a voter discrimination case where there's a dispute about one of the counties here in Texas 2 years ago with that election. And since we were doing it by Zoom, I sort of scrolled through my gallery view here and saw that there were quite a number of people on listening who had gotten the information, and it's welcome and open in that way. I don't know whether that's going to last, or the courtrooms themselves. Like my hearing that I had, I was sitting right here where I am right now. I was not in the courtroom doing it. And so a lot of those things may change going forward. In terms of, there was a question about conducting a virtual trial.
And there are issues that are presented there on the criminal side and the civil side that are a little bit different, but a lot of which comes down to the fact that in our system, very much, the jury is the trier of fact and is able to judge the credibility of the witnesses. And there is a need to be present with the witnesses and be able to see them and react. And we all know as lawyers, the visual cues that are important as to credibility and what's actually happening as testimony comes in. Some of that is captured on video, not all of it. Under our Constitution, under the Sixth Amendment, we have what's called the Confrontation Clause, which is the ability for criminal defendants to see and confront the witnesses that are being brought against them. And you can waive things and proceed, in all sorts of different ways if you want to, but it is typically understood to be a very strict command that there is the ability to be present with the witness and cross-examine in that way. And so, those things are being considered. And for our court, rather than proceeding virtually, what is under consideration is that some of the courtrooms here in our building are truly enormous in size for the very big cases where they could probably seat several hundred people in the courtroom. And so I think it's more likely, rather than going to virtual trials, is coming to a rotational system to be able to use that courtroom where everybody can be in the courtroom and spread out so that the lawyers, witnesses, jurors, and stuff can be there and maintain appropriate distance. But a proud feature of our system is open access to public. And so an aspect that might be virtual there is to make video available of what's going on in the courtroom, but have the participants in a trial itself there live and in person. Thank you, Judge Eskridge. Eu queria fazer agora um bate-bola, vamos assim dizer, não com os mesmos temas, mas passar para o doutor Aloísio. E temos uma pergunta também aqui da audiência, doutor Aloísio. Queria fazer duas perguntas. A primeira, se Vossa Excelência entende que essa experiência dos despachos telepresenciais deve se manter após a pandemia. E quanto aos julgamentos virtuais, será que os tribunais também vão seguir o modelo do STF, que tem cada vez mais alargado essas hipóteses do julgamento virtual? Então, acho que essa é uma questão a ser abordada. Como isso vai acontecer, que é relacionado ao que já foi exposto lá nos Estados Unidos. Depois, para não complicar muito, eu vou fazer a próxima pergunta, o follow-up depois. Eu queria enfatizar aqui exatamente sobre o caráter, digamos, temporário ou permanente, né? É claro que essa situação não veio para se manter, assim, esperamos, para sempre, muito pelo contrário. Eu acho que passando esse período mais crítico, né, a curva se achatando ou declinando, a tendência é de que os tribunais retomem as suas atividades presenciais e esperamos que o mais rápido possível também se descubra, né, uma vacina que ela possa ser aplicada em larga escala para que se possa retomar as atividades. Então, é um momento, uma situação excepcional, tenho a impressão. É claro que nós podemos tirar aprendizados dessa experiência. Então, como já foi mencionado, nós, em geral, em todos os países, eu acho que já começamos um movimento de informatização de autos, de poder judiciário,
Por exemplo, nós tivemos aqui, em 2015, a aprovação de um novo Código de Processo Civil, em que já previa uma série de medidas que poderiam ser realizadas de forma eletrônica. Por exemplo, a testemunha que reside em local muito distante de onde está sendo processado. Brasil e Estados Unidos são países continentais. Então, o código, antigamente, a possibilidade se deprecava, ou seja, se pedia ao juiz de onde estava a testemunha para ouvir aquela testemunha. Era a única possibilidade, praticamente, a não ser que a testemunha se dispusesse a se deslocar para o local da audiência. O Código previu a possibilidade da colheita deste depoimento através de videoconferência. Então, isso já era uma realidade, digamos, desde 2016, quando o Código entrou em vigor. Isso é para ser aplicado em geral? Me parece que não, apenas para situações como essa, em que a testemunha mora num lugar muito distante, que ela não pode ser trazida até o local da audiência. Não é para, a partir de agora, realizarmos todos os depoimentos através de videoconferência, porque senão perderíamos muito dessa qualidade. É claro que a tecnologia pode desenvolver já câmeras que colham o ambiente e tal, mas, de qualquer modo, me parece que não tem a mesma eficiência de uma presença, de uma realidade em que o juiz, os advogados, as testemunhas, todos estão no mesmo local. Mas eu sempre cito um exemplo interessante. Nos tribunais colegiados, tribunais de apelação, aqui no Brasil, os tribunais superiores, nós temos os julgamentos em colegiado, composto por vários julgadores. E, às vezes, nós temos coisas momentâneas que podem impedir a presença de um magistrado. Vou dar um exemplo. Uma conjuntivite. A conjuntivite, digamos, indica que o magistrado não compareça até para preservar a saúde dos demais, para não o contágio, evitar o contágio. Então, eu pergunto, este magistrado, durante este período, esta semana, não poderia participar das sessões através de videoconferência, até porque a videoconferência no Brasil já era permitida também para os advogados realizarem a sustentação oral. Por exemplo, um advogado que está numa cidade distante da capital e prefere utilizar a videoconferência. Então, isso não é uma imposição, mas uma possibilidade. Então, acho que essas possibilidades podem contribuir para o funcionamento do Poder Judiciário, porque é muito melhor realizar a videoconferência do que adiar o julgamento de todos os processos, por exemplo, da relatoria deste magistrado. O outro aspecto, obviamente, é que tudo deve ser feito dentro do devido processo legal. Então, a partir de normas estabelecidas no Código, das resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos tribunais, e levando em consideração as diferenças. E aí eu queria acentuar entre o Brasil e os Estados Unidos uma diferença muito importante, porque nos Estados Unidos o júri é uma garantia constitucional não apenas para os processos criminais, quanto para os processos cíveis. Enquanto que no Brasil o júri é uma exceção, é realizado apenas no âmbito criminal e para as acusações de crimes contra a vida. Então, na maioria dos casos, nós temos julgamentos realizados pelos juízes. Então, isso já cria uma diferença muito grande, porque é muito mais fácil, quer dizer, o juiz realizar a videoconferência, né, apenas com os advogados, as partes, do que com um corpo de jurados que traz essa dificuldade de comunicação e com todas as garantias que deve haver também em termos da incomunicabilidade dos jurados, né? Outra questão também é o tipo de prova que vai se ter. Um julgamento através de um processo que a prova é basicamente documental fica muito fácil de ser realizada. Às vezes, a própria
audiência ou a sessão através de videoconferência. Já quando há uma colheita de um número grande de testemunhas, já se cria uma certa dificuldade maior. Então, eu queria falar isso em relação à pergunta específica. É claro que esses despachos telepresenciais me parece que são, em princípio, para o momento. É claro que em situações excepcionais pode ser utilizado no futuro. Vou dar um exemplo também. O desembargador foi para um evento em Brasília ou em São Paulo, um evento oficial até, uma reunião da Justiça e tal. E ele tem sessão no dia seguinte. E o advogado procura na véspera o juiz de apelação no seu gabinete e sabe, não, ele está viajando e precisa transmitir uma informação urgente. Essa informação, talvez, esse diálogo, não poderia ser realizado através da videoconferência no futuro? Me parece que sim. Então, trabalharmos com as hipóteses do razoável, né? E não de transformar situações excepcionais em regra, me parece ser a resposta. E, doutora Luiz, eu acho que essa disponibilidade, esse diálogo, né, entre a advocacia e os membros do Poder Judiciário, isso é essencial. E essa disponibilidade do magistrado é uma deferência à parte à resolução dos conflitos incrível. Eu acho que ter essa consciência é algo importantíssimo. Até para a resolução de conflitos, e aí quero emendar agora a próxima pergunta, que nós falamos tanto da tecnologia, dos impactos, né? Sabemos que os Estados Unidos são precursores em Online Dispute Resolution, né? ODR, sobre a resolução de disputas online. Qual a sua percepção? Ou seja, se essa nova realidade vai mudar a forma com que os brasileiros usam plataformas digitais para resolução de conflitos? Se acha... Falhou um pouquinho aqui eu acho que congelou, doutor Moroni. O Moroni voltou para o helicóptero que a gente comentava lá atrás. Acho que travou, mas acho que a pergunta que ele ia fazer é exatamente sobre os ODR nos Estados Unidos e paralelo com o Brasil, né? Perfeito. Para que não haja interrupção, então eu vou iniciar, digamos, a resposta. Me parece que é fundamental. Nós vivemos num momento em que devemos prosseguir com a busca dos Alternative Dispute Resolution, ou seja, dos meios alternativos de resolução de disputas. E, obviamente, essa busca deve se adequar ao momento atual. Hoje em dia, todos nós realizamos uma série de atos através do telefone celular, através do computador, procuramos respostas mais imediatas. Então, me parece que o Online Dispute Resolution... Desculpa, pessoal. Caí. Voltei. Conseguem me ouvir? A Luísa Claro. já emendou aqui direto, tá vendo? O negócio nem precisa... Me desculpa, acho que você, Diogo, pode me ajudar. Desculpa. Nada. Então, eu estava falando que o Online Dispute Resolution, na verdade, é mais um meio que se busca, mas um meio muito importante, porque se busca, eu costumo colocar em dois planos. O primeiro é um plano pré-judicial, no sentido de se buscar as próprias empresas, e junto com serviços de advocacia, organizar serviços que possibilitem, por exemplo, ao consumidor, uma resolução imediata num plano não judicial. Então, isso ajuda muito na tarefa de resolver os conflitos e de não assoberbar o Poder Judiciário. E a outra possibilidade que me parece que podemos pensar no presente e no futuro é também uma espécie de ODR, de resolução também online, nos próprios tribunais, né? Então, isso vem dentro daquela ideia de meios adequados, né? Como nos Estados Unidos também, nós até importamos dos Estados Unidos as Small Claim Courts. De certo modo, o ODR é uma forma
atual, contemporânea, de se buscar, né? Então, o próprio tribunal pode tentar uma solução sem necessidade de provas, sem necessidade de julgamento, de resolução daquele conflito, né? E aí sim, não havendo essa resolução, através do ODR, se prosseguir para um julgamento ordinário, um julgamento normal. Eu acho que as duas coisas são muito importantes. Então, e as cortes estão começando ainda a engatinhar, digamos, a dar os primeiros passos, mas me parece que isso vai ser uma possibilidade no futuro muito importante, até para facilitar o acesso. A pessoa, pelo próprio computador, já dá início à sua reclamação, de repente consegue resolver o problema. Isso é uma medida de economia para a parte, é uma medida de economia para o Poder Judiciário também. Obrigado, doutora Luísa. Vou fazer um comentário rápido, pegando o gancho no que o doutor Luiz falou. Eu lembro de, algum tempo atrás, eu conversar com o desembargador Luciano Rinaldi, do Rio de Janeiro, do TJ do Rio de Janeiro, e ele falava que o tribunal estava implementando ali um software, que a ideia do software era ler as ações e identificar demandas muito idênticas para se aplicar uma solução idênticas para todas, de modo a dar um pouco de celeridade, né? Mas só um exemplo de como a tecnologia pode ajudar o judiciário, pegando o gancho do que se falava. E a minha próxima pergunta seria, tanto para o Stephen quanto para você, o Diogo, a respeito do volume de litigância, especialmente nesse período. Stephen e Diogo, o que você... O número aumentou de ações? Qual é a percepção de vocês a respeito disso? Eu posso começar depois do Stephen? Pode. E acho que, de fato, a gente teve um aumento muito grande de demandas, né? E ainda bem que o Stephen parou de traduzir para o Judge Charles, porque eles iam ter um problema muito grave de traduzir, porque o Toffoli deu uma entrevista dizendo que o STF emitiu 1.400 decisões especificamente sobre a Covid, né? Então, você compara isso com a Supreme Court dos Estados Unidos, julga 100 casos por ano. Aqui o STF, em 2, 3 meses, deu 1.400 decisões sobre Covid. Então, se o Stephen estiver traduzindo, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque ninguém vai entender nos Estados Unidos como é que a Suprema Corte dá 1.400 decisões sobre Covid. Mas isso, especificamente do STF, eu acho que é um problema institucional brasileiro, que é uma democracia muito mais jovem e precisa, talvez, de um Supremo mais atuante para definir as esferas de competência entre os órgãos, coisa que talvez os Estados Unidos já esteja bem mais maduro. Mas, sem contar esse aumento no STF, eu acho que a gente viu também a capa do Valor Econômico hoje falava do aumento em maio muito grande de recuperações judiciais. De fato, a pandemia gera uma crise econômica que tem impacto direto nas empresas, que leva direto ao impacto no número de recuperações judiciais e falência. Aí é um efeito direto. E a gente viu também um aumento muito grande de ações querendo rediscutir contratos, rediscutir uma relação contratual de prazo longo por conta da interferência da pandemia como um caso fortuito ou uma força maior impactando no contrato. Isso a gente viu bastante, né? E até algumas pessoas talvez usavam de uma maneira até talvez um pouco abusiva desse instituto da pandemia como uma justificativa para tentar sair de contratos que já não achavam tão favorável, né? E aí as coisas até andaram bem. De fato, a gente está num evento que nunca se viu antes, uma pandemia desse tamanho, né? Mas os tribunais têm exigido sempre um nexo de causalidade da pandemia com a atividade exercida pela pessoa, de modo a poder dar a tutela jurisdicional pretendida, né? Então, acho que as coisas andaram muito bem em exigir esse nexo de causalidade, mas esse foi um tipo de demanda que aumentou bastante. E nos Estados Unidos, Stephen, como tem sido? Moroni, você pode repetir a pergunta? Eu estava traduzindo para o juiz e eu não ouvi tudo. Claro. Desculpe. Claro, E fica muito difícil. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem as pessoas que traduzem para a corte, e eu estava dizendo para o juiz que eu tenho muito respeito para essas pessoas, porque traduzindo com alguém que está falando fica muito difícil. Então, a pergunta mais uma vez. Nós falamos a respeito do volume de ações, né, do aumento de demanda do judiciário. O Diogo falou um pouco a respeito do que aconteceu no Brasil. Nesse período de pandemia,
Como é que tem sido nos Estados Unidos? Houve um aumento das demandas? Qual é a sua percepção a respeito disso? Eu acho que o número de ações está caindo. E também, durante o processo, as pessoas estão tentando de resolver os disputos com Alternative Dispute Resolution e outras coisas, porque está ficando muito difícil para os cortes fazer o trabalho deles. Então, as pessoas estão pensando, puxa vida, essa ação talvez vai demorar anos para ser resolvidos. Será que a gente pode resolver isso de uma outra maneira? E também em Discovery e outras partes do processo dos Estados Unidos, as pessoas estão tentando de limitar os problemas que eles estão levando para juízes. Tinha um juiz em Nova York que ele tinha uma decisão onde ele falou, bom, todo mundo pensa que seu caso é uma emergência, mas não é. A gente tem muitos outros problemas neste momento. Por favor, fique calma e a gente vai... vocês podem resolver essa disputa sem a ajuda do corte. Então, eu acho que essa foi a decisão que muitas pessoas leram e eles pensaram, olha, se a gente leva um problema para o juiz neste momento, deve ser uma coisa muito importante. E vou aproveitar o que você falou para o juiz Eskridge. Houve aumento de demandas urgentes na sua corte, juiz Eskridge? I would like to ask you, Judge Eskridge, was there an increase, that's a question from the audience, in number of urgent demands related to COVID-19 in your court? How were they addressed? Thank you. I have actually been surprised not to have been receiving in my chambers emergency requests for whatever it might be, business relief in particular of some sort, as to contracts that are needing to go forward or whatever. I think I'm not able to be part of all of the conversation that's going forward because I'm not always getting it translated. But I think that there was some aspect that was referred to about things working out cooperatively and that people have been accommodating. I do have a great sense that that is going on from the parties before me on discovery disputes, on just the normal scheduling things and hearings that I need to be setting up. Everyone has been very conciliatory and cooperative in it, you know, for these numbers of weeks, making sure, just first primarily everybody wanting to make sure that everybody else is okay and that burdens aren't being shifted unfairly. I have even seen that very much in the criminal cases, criminal matters that I have before me, where on the one hand, the U.S. and the United States government and the defendants being agreeable to continuances on both sides, so long as the defendant doesn't have a speedy trial concern under our Constitution. There is a right to proceed as expeditiously as possible. And on the other hand, on lesser charges that would someone is in custody, and a lot of these are illegal reentry cases. So non-citizens that have been found in the United States and upon conviction are subject to deportation. There's always a question about whether a prison sentence is going to accommodate, be included with that before any deportation. And so long as there are not other characteristics about the particular defendant that appears dangerous, or that it's an extensive criminal history, there's been a lot of accommodation on under
what the recommended sentence under the statute would be, that it's going to be a low number of months, that it just be a sentence of time served. Whatever time was served to date is sufficient, and simply let that person, proceed to the immigration side of the equation rather than continue to be in the jail and prison populations, which have their own concerns about, COVID-19, once it gets into a center like that. On the business side, I know that there have been an uptick so far. It remains to be seen how big on bankruptcy protection and insolvency and reorganizations. There are those types of filings that are arising because of the pandemic. I don't really have statistics on how extensive that is. A point of reference that will not surprise me if I end up with a huge number of cases from all of this is the docket that I have that came from Hurricane Harvey, which was 3 years ago or whatever, that was very hard on the Houston area, but throughout the Southern District of Texas. We have hundreds and hundreds of cases of property damage, insurance disputes, etc., that we are still working our way through. But I don't think that you see those immediately. I think that they get filed and we will be dealing with them for months and years to come. I have not received any emergency applications for relief at this point, though. Your Honor, just one point that I was speaking Portuguese, but I thought that I mentioned that Stephen would have a hard time translating to you, is that the Supreme Court here in Brazil has issued more than 1,000 decisions only related to COVID-19. So I know that by a fact that the Supreme Court in the US issues like 100 decisions a year, and we had issued more than 1,000 only related to COVID-19. So it's another word for you, for sure. That is surprising to me. The matters that work their way up to our Supreme Court are different in terms of what's being resolved. And I don't know how many but they can take emergency petitions. I just don't know. I don't think I've heard of any that have worked their way up there. But, at the circuit level and at the trial court level, there have certainly been some. E isso me traz para uma próxima pergunta. Thank you very much, Judge Eskridge. A falar a respeito de como o judiciário pode lidar com alguns conflitos, especialmente nas ações coletivas. É uma pergunta para o doutor Aloysio agora, uma especialidade dele. Gostaria de saber se as ações coletivas elas podem ter algum papel especial nesse momento pelo qual passamos. E se isso pode de alguma forma diminuir a demanda do judiciário e garantir um acesso mais amplo à justiça. Eu tenho, só para dar uma ideia em termos de quantidade também, eu pelo menos até agora, assim como me parece nos Estados Unidos, não senti ainda também um crescimento do número de demandas. O que se espera é que depois da pandemia possa haver, digamos, uma procura, um aumento na procura do judiciário em razão de problemas vividos durante a pandemia. Eu tenho dito que nós temos que trabalhar e temos procurado fortalecer no Brasil 2 métodos que visam basicamente a isonomia e também a uniformização, digamos, do direito a nível coletivo, a nível global. Uma são as ações coletivas, as class actions, e outro meio é através dos precedentes, né? Que também o Brasil não tinha um sistema consolidado de precedentes e o novo Código de Processo Civil estabeleceu. Então, me parece que todas essas situações que acabem resultando em grandes problemas, em problemas de massa atingindo muitas pessoas, esses 2 instrumentos serão importantes, né?
Eu apenas dou uma notícia, eu acho que o nosso sistema de ações coletivas funciona, mas ele pode ser aprimorado. E eu sou um fã muito grande do sistema de class actions dos Estados Unidos, com a ressalva ou observação de que ele foi muito modificado nos últimos tempos exatamente para procurar evitar alguns problemas que existiam, né? Então, nós estamos agora num processo, até o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho, um grupo de juristas, para elaborar um projeto de uma lei de ações coletivas. E eu tenho a honra de integrar esse grupo, junto com a ministra Isabel Galotti, o ministro Gurgel, e também o professor Humberto Eudoro Júnior, a professora Tereza Arruda Alvim e outros professores e magistrados. E uma das coisas que eu, pelo menos, tenho proposto nesse grupo é adotar o sistema da legitimação do membro da classe, como ocorre nos Estados Unidos, e também a coisa julgada pró e contra. Porque no Brasil a coisa julgada é só a favor do autor coletivo. E quando o demandado vence, ele acaba não tendo segurança jurídica. Então, esses dois problemas, essas duas questões me parecem importantes. A primeira também para trazer à própria advocacia privada também a possibilidade de resolver não apenas individualmente, mas de forma coletiva problemas que afetem muitas pessoas. Olha, eu tenho visto que a gente tem recebido algumas perguntas. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer todas, até porque o nosso tempo já se estendeu um pouco. E eu gostaria só de passar o tempo para as considerações finais agora de cada um. Só já agradecendo de antemão tudo que foi exposto aqui. And I'd like to have some time for some final considerations from all. Então, eu gostaria de começar, se o Diogo puder ser o primeiro, depois Stephen. Final considerations, Charles. Eu ia sugerir por idade, né, que aí eu seria o último, mas tudo bem, a gente faz uma idade invertida, Moura. Então tá bom, maravilha. Que bom que você foi magnânimo, Diogo. Não, mas Moura, primeiro, antes de mais nada, agradecer a todo mundo e dizer que foi um debate muito interessante, né? Eu lembro que quando menino, na faculdade, estudava, né, a gente via, né, o sistema, o common law, tão distante do nosso sistema, e hoje eu acho que a gente se aproxima muito, né? Como o Dr. Luiz estava mencionando, o sistema de precedente que o novo CPC adotou. Então, a gente está num caminho de aproximação entre os sistemas, né? E enfim, isso é muito bacana de poder ver. E esse webinar, para além da questão da Covid, eu acho que ele foi bastante ilustrativo nesse ponto, né? As coisas estão caminhando para ficarem mais próximas. Então, foi muito divertido, aprendi muito aqui e agradeço a todo mundo. É isso. Obrigado, Stephen. Gostaria de fazer suas considerações finais. Sim, isso foi um privilégio mesmo para estar aqui com vocês hoje. Eu aprendi muito a respeito do sistema no Brasil e muito interessante para ouvir as coisas que a gente está fazendo que são similares, sabe? Nossos sistemas, eles têm uma história diferente, mas com esse problema, é muito interessante para ver as pessoas que estão pensando como que a gente vai salvar esses problemas do mesmo jeito. Então, realmente foi um prazer. Eu gostaria muito de aprender mais a respeito de as ações coletivas lá no Brasil, porque isso é uma área muito interessante. E, bom, vamos fazer isso uma outra vez. Tivemos um especialista aqui. Exatamente. Exatamente. Your Honor, Judge Eskridge, would you like to make your final considerations right now? Yes, thank you. Thank you to everyone for listening and participating today. It really is a great privilege as a U.S. judge to be able to share thoughts and hear approaches of our friends and colleagues in the law as lawyers and judges in Brazil. It's very helpful to the pursuit.
I wish that I had been able to translate every word myself so that I could have gathered it all in. Since we are moving towards advocacy by Zoom or video conference somewhat, I would just want to emphasize that when you are participating that way, visually, make sure that you are, look, when you go into the courtroom, you know how it is that you treat that situation. And you should feel the same way about getting onto a conference with a judge by video. You should dress the part. You should do the best that you can to light yourself and present yourself in the best way possible, because visual cues are very important. Succinctly arguing your points is perhaps a bit more important now by Zoom. And also, we all tend to use PowerPoints or some sort of slide deck. Make sure that that is gotten over to the judge in advance so that it's available during the argument or the hearing of whatever type it is. So just be thinking forward as to what might occur on that conference and prepare for it. And then on the back end, it's about the briefing. And I would turn it over to my law clerk, Ms. Hutchins, to give some observations on that. Thank you, Judge. I do think that one thing this pandemic has emphasized for me is the quality of written advocacy and how important that is. There's been a lot of discussion today about Zoom hearings and how to present yourselves, but at least our experience, and I know from talking to my friends who are clerking for other judges, is that in a lot of cases, judges are canceling hearings altogether. So for certain motions, all we're looking at from start to finish is the briefing. So that remains very important, particularly now. So I think litigants should not assume that they will get oral argument on any of their briefs. So make sure everything is in there that you need to be. Thank you. Thank you, Catherine. Thank you, Ms. Hutchins. Doutor Aloysio, poderia fazer as suas considerações finais até para finalizar o evento aqui com uma chave de ouro, por favor? Ok, isso. Obrigado. Eu queria dizer que nós estamos aprendendo como a humanidade com as crises, né? Esse webinar eu agradeço especialmente ao Dr. Luiz Gustavo Bichara, que me fez o primeiro convite, Dr. Moroni, Dr. Diogo, pela oportunidade. Eu aprendi aqui muito com todos, especialmente também com os nossos convidados dos Estados Unidos, o juiz Eldridge, o advogado Woods e a sua assistente também, do juiz Hutchins. Eu costumo dizer que nós cada vez mais vivemos no momento que nós precisamos trocar experiências, aprender com a experiência dos outros, e esse webinar foi muito importante nesse sentido. E queria dizer que dessa crise que nós lamentamos profundamente, mas nós, pelas mortes, por toda a situação, temos uma responsabilidade, né, de cuidado. Eu tive na minha equipe um funcionário com coronavírus, nós tivemos no nosso tribunal um outro funcionário que faleceu, então o meu pai teve coronavírus. São situações que nós temos que ter o devido cuidado e responsabilidade com as medidas que estão sendo tomadas. E, nesse sentido, acho que Estados Unidos e Brasil fazem uma ótima parceria. Nós, claro, estamos num momento diferente, talvez, da pandemia dos Estados Unidos, mas estamos também atentos a tudo que está sendo feito nos Estados Unidos para aprendermos exatamente com a experiência norte-americana. E é isso, eu acho que aqui também pode se abrir. O Dr. Woods também falou do interesse pelas ações coletivas, e para mim será um grande prazer se pudermos depois, no futuro, também termos um evento específico sobre as ações coletivas.
assim como também com o meu colega juiz Extra, que poderemos também, se for do seu desejo, organizar alguma outra troca de ideias entre o funcionamento do judiciário no Brasil e nos Estados Unidos. Então, muito obrigado ao escritório, ao Dr. Luiz Gustavo Bichara, por essa oportunidade. Promessa é dívida, doutor Luiz. Vamos cobrar, vamos cobrar. Vamos fazer acontecer sim. E sabe, é incrível como a tecnologia pôde unir, né, pessoas em lugares tão distantes, no Texas, Utah, Rio de Janeiro, São Paulo, e uma audiência que não poderia caber numa sala, mas teríamos de ter um auditório para receber todos. E isso também, podemos tirar alguma coisa de bom da Covid, podemos ser poliana nesse ponto, é que pudemos reunir para trocar ideias nesse sentido. Então, eu, em nome do Bichara Advogados, em nome de todos os participantes aqui, eu agradeço muito aos panelistas hoje que tiraram do seu tempo, se prepararam para expor de maneira tão brilhante o que nos foi dito hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado à nossa audiência também. Acho que o Diogo quer fazer uma... Eu queria fazer um agradecimento especial para o Stephen, que a gente hoje teve um serviço de tradução altamente qualificado, né? Exatamente. Ele ganhou mais respeito e eu agradeço muito a todos. E espero revê-los, falando que nós temos uma série de eventos. Semana que vem temos outros eventos aqui, patrocinados pelo escritório, em diversas áreas, como a responsabilidade dos administradores, mulheres e o direito, e a pandemia. Teremos alguns temas muito interessantes sendo tratados semana que vem. Estão todos já de antemão convidados para participarem. Muito obrigado a todos.